E é hoje, pessoas lindas, que nós terminamos o livro de Hebreus, dia 79, Hebreus 10, 11, 12 e 13. Prepara um tempinho maior aí, porque tem muita coisa para ler hoje, tá bom? Vamos lá. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas, mas não se sentiram culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Lembra que eu falei isso aqui ontem, né? Eu comentei dessa questão do é importante que se faça sacrifício, era obrigatório na realidade que fizesse, mas ele não traz essa consciência de pecado, apenas a obediência. Versículo 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, e de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste. Os que eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo o sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como o estrado dos seus pés. Isso vai acontecer depois da grande tribulação, tá? Vai destruir todo o inimigo definitivamente. Não definitivamente, vai ter um ainda que vai sobrar. Peraí, depois eu conto, quando chegar em Apocalipse. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverá em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vou repetir esse versículo, é importante, olha. Onde esses pecados foram perdoados, em quem? Em Cristo Jesus, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Não precisa ficar sacrificando o pecado que Cristo já perdoou. Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Antes ninguém podia entrar no lugar santo, o lugar santíssimo, a não ser o sumo sacerdote. Porque Jesus se tornou esse espaço de separação entre o homem e Deus. Só algumas pessoas podiam entrar. Jesus foi o próprio véu que se rasgou de alto a baixo, e aí então hoje nós podemos ter acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus. 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da ira do Senhor, né? Então, assim, não deixe de congregar, vamos nos encorajar um ao outro. Ah, mas estamos num período de pandemia. Sim, aquele que pode, a igreja vá. Essa comunhão ela é importante, ela mantém a fé uns dos outros, ora uns pelos outros, e essa interação favorece o corpo de Cristo.
verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ou seja, se eu falei que eu tenho Cristo e eu continuo pecando deliberadamente, mesmo tendo recebido a verdade e o conhecimento dela, então eu já não vou ficar esperando por coisa boa, não, pode esperar pelo juízo, porque você ainda não entendeu Cristo e não vive por causa dele, 27, mas não somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. 28, quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se a pessoa pecasse na época de Moisés, no período lá da lei de Moisés, e que tivesse 2 ou 3 testemunhas para dizer que realmente foi aquela pessoa, não ia nem cogitar, morria, não tinha, poderia ter defesa dela mesma, poderia falar, mas 2 ou 3 testemunhas justificaria a morte de alguém. 29. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a gente fala assim, Deus é amor, Deus não vai corrigir, Deus não é ruim, no sentido de trazer algo ruim para o nosso corpo. Sim, Ele faz. Ele é justiça também, Ele é juízo, Ele é justiça. Então, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Davi já dizia isso, não, prefiro do que o homem até que o Senhor, porque apesar de você ser ruim, mal na sua ira, agir com justiça na sua ira, ainda é com um pouco mais de misericórdia do que o homem. Ai, mas é terrível cair na mão. Quem é capaz de controlar a ira de Deus? 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram minha luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora seja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava
esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mesmo ele tendo recebido as promessas, eles caminharam em rumo à promessa, mas não contemplaram, que a descendência de Abraão não contemplou todas elas, né? Então, viveram mesmo por fé o tempo todo. 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Dá um resumo aqui, né, dos homens importantes do Antigo Testamento. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos, aonde ele queria ser enterrado, colocar seus ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para eles, para que conosco fossem eles aperfeiçoados.